Olá pessoal, boa noite. Eu vou chamar aqui o povo, tá? Convidar, né, algumas pessoas para participar também. Já já vou chamar aqui o nosso convidado na conversa de hoje, tá? Que pode render várias reflexões. E tomara que renda, né? Porque o tema é bem legal, bem interessante. Pronto, convidados, concluído. Ok. Oi, Zidane, boa noite. Como é que estão os estudos, hein? Ai, ai, ai. Chamar aqui o Victor. Ok, convidei. Os estudos estão a toda. Cara, eu tive que dar uma paradinha lá porque senão não ia dar certo. Eu ia... Mas eu pretendo voltar aí, tá? Boa. Hoje nosso tema vai ser filosofia. Show. Vamos refletir um pouco sobre um conceito que eu gosto muito e busco muito, né? Não só compreender, mas entender as nuances, né? Chamei já o professor Vitor para falar com a gente aqui, conversar com a gente. Ele entrou aqui agora, vou acenar para ele e já vou. Eita, ele é ágil, ele vai logo. Show, sem óculos é demais. E a gente vai conversar sobre isso, sobre a felicidade. Felicidade que está presente aí em várias músicas. Hoje eu escutei algumas músicas que tem como tema principal a felicidade. Boa noite, Vitor. Oi, Vitor. Ô Rogério, oi pessoal, boa noite. Conforme o pessoal for entrando e for fazer quiserem fazer algumas perguntas, eu vou anotando aqui e a gente vai respondendo conforme o andamento da nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Deixa eu só fazer aqui o código que eu sempre faço com o pessoal, só para a gente não cortar o raciocínio da gente. Quando eu fizer assim, ó, é porque a conexão ficou meio estranha, né? Ficou ou pausou ou não deu para escutar, tá? Perfeito, perfeito. E, e um dedinho só quero falar alguma coisa, tá? Porque a gente começa a falar e acaba, Tá bom. né? Tá bom? Hoje, pessoal, vamos falar sobre um conceito bem legal. Eu estava conversando com o professor Vitor, claro, antes, né? Agradecer por ter aceito conversar com a gente aqui hoje e, e estava conversando com ele que eu tive uma experiência muito bacana com relação à felicidade trabalhando com as crianças, né, com a sala de aula. E acabou que veio esse tema para a gente conversar um pouco. Na verdade, Vitor, eu vou mais ouvir e aprender, porque é um tema que me fascina muito. E quando se trata de filosofia, o conceito filosófico desse sentimento que é tão necessário hoje em dia, fica mais interessante para mim. Então é isso. Mais uma vez, pessoal que foi entrando. Outra coisa, tá, Vitor? Eu vou deixar gravado essa conversa no IGTV aqui do Instagram, tá? E depois eu vou postar no Facebook e no YouTube, tudo bem? Ótimo, sem problemas. Tudo Beleza. bem. Então vamos lá, E eu quero vamos agradecer ao começar. Rogério e a todos vocês por estarmos aqui, né? Você está falando, Vitor? Tá tudo bem. Você falou alguma coisa, Vitor? Porque parou aqui? Voltou agora. Sim, eu estava agradecendo vocês pelo convite, né? Principalmente você, Rogério, pela oportunidade da gente poder estar junto aqui, partilhando justamente sobre esse tema, que é muito importante, eu acho que na reflexão de todos. Show. Então vamos começar conversando sobre a questão da apresentar, né, o tema felicidade. Será que é possível a gente conceituar
felicidade? Eu, na minha humilde opinião, acho muito complicado, porque me parece ser um sentimento que depende de vários fatores, né? Não sei. E aí? Como é que seria? Você chegou a ouvir o que eu falei, Vitor? Uhum. Então, oi? Ouvi sim. Principalmente pela conceituação, né? Isso. A conexão tá ruim. Tá travando aqui para mim. Você tá... Rogério? Congelou aí. Voltou? E aí, Então, voltou? Gente. Aqui. Vitor? Você parou aí. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão vendo a conversa aqui, conseguindo ver? E então, pessoal? Oi, Cláudio, boa noite. Oi, pronto. agora sim, eu acho que agora tá tudo em ordem. Ah, tá. Deve ter havido algum problema de conexão. Ah, ok. Ih, momento acidente com tripé. Isso, isso acontece. Você tinha que ter visto eu antes de entrar aqui. A tela tava, para mim estava toda branca. E eu não Caramba. estava entendendo por que estava acontecendo. Eu tinha esquecido de virar a câmera. Ah. Coisa que acontece. Então, Pontos do ofício. exato. Eu tinha te perguntado se seria possível a gente conceituar, assim, previamente, Uhum. felicidade. A conceituação ela é muito difícil porque a felicidade é um tema um tanto quanto amplo, né? Mas para início mesmo, né, da nossa conversa, é importante entender que a felicidade, muito mais que um sentimento, ela é já entendida desde a filosofia antiga como um estado, né? Não é apenas um sentimento. Por sentimento a gente pode entender alegria, certo? Que nada tem a ver com felicidade, é uma sensação de bem-estar passageiro. Mas a felicidade em si, ela comporta um ser estado, ou seja, eu estou feliz naquele momento, né? E ao decorrer da história da filosofia, essa ideia de felicidade, esse conceito de felicidade vai ser definido de formas diferentes, né? Como o Rogério mesmo disse, é um pouco difícil definir esse conceito. De fato, sim. E ele passou por várias definições no decorrer do tempo, né? Na história da filosofia propriamente dita. O Aristóteles, que é um dos nossos mais antigos que falava sobre isso, né? Ele dizia que felicidade é a sua eudaimonia. Que negócio é esse de eudaimonia? É você estar pleno consigo mesmo. Ou seja, é quando você faz aquilo que você foi feito, entre aspas, para fazer. Porque para Aristóteles, a princípio, tudo tem uma finalidade, né? Tudo para Aristóteles tem 4 causas, certo? A causa material, do que a coisa é feita. A causa formal, qual é a forma dessa coisa. A causa eficiente, quem fez essa coisa. E, por fim, a causa final, que é a finalidade dessa mesma coisa. Para o Aristóteles, a finalidade do ser humano é ser feliz. É atingir a sua eudaimonia, que seria, nesse sentido, uma harmonia com o cosmos, né? O Aristóteles entende o cosmos, o universo, como algo muito parecido com um relógio, né? Tudo muito encaixadinho dentro daquelas engrenagens. Isso. Cada coisa no cosmos, para o Aristóteles, tem a sua função e cada uma dessas engrenagens deve agir para o bem do cosmos, né? Então, agindo assim, estão sendo felizes, certo? E você é uma engrenagem, segundo Aristóteles, do cosmos também. Você é parte desse cosmos, é parte dessa vida, né?
Então, você, enquanto parte da vida, entenda aqui cosmo como vida, né, no sentido mais amplo, você tem um dever, você tem um algo a fazer para que você se realize de fato, né? O professor Clóvis diz muito claro, né? O sapo sapeia, a maré maria, o vento venta. E você? Você faz o quê? Ou Então, se você não cumpre com com essa correspondência de ser com a realidade, com o mundo, você não está prejudicando só você. Segundo Aristóteles, você estaria prejudicando o universo, né? E a questão da eudaimonia é, mas como é que eu vou saber para que eu sou feito e qual que é a minha finalidade? Apenas vivendo, certo? E se adequando onde você de fato está, né? E deve estar, e onde você de fato funciona bem. O que seria eudaimonia, para Aristóteles? Que o pedreiro fosse o melhor pedreiro, ou lutasse para ser o melhor pedreiro. O professor fosse o melhor professor e sempre tentasse ser o melhor professor possível, dentro das suas possibilidades. A mesma coisa se aplica para o médico, para o engenheiro, para o advogado, para o gari, enfim, todos os afazeres. Se aplicar a ser sempre o melhor possível. Isso seria a eudaimonia para Aristóteles, certo? E chegando até esse ponto, a gente ficaria, digamos assim, conectados, né, ao universo, nós ficaríamos conectados ao universo, realizando aquilo que nós devemos realizar para o bem, né, para o bem do cosmos. Além do Aristóteles, vem também o Platão, né, que é bem próximo, foi o mestre do Aristóteles. Ele diz que a felicidade é igual à justiça. Aí você pode pensar para mim assim, mas justiça é aquela deusa grega, né, que é a Temis, está cega com a balancinha e com a espada, mas a justiça para Platão é muito diferente disso. A justiça para o Platão é o equilíbrio da sua alma, certo? É você ter a sua alma equilibrada. Como assim? Ele fala de alma não no sentido cristão, obviamente, porque cristianismo não existia nessa época, né? E também não no sentido judaico. Ele diz alma no sentido de princípio vital, certo? E na sua alma você tem 3 partes, né? Segundo Platão. A parte racional, a irascível e a concupiscível. Essas 3 têm que estar em harmonia. Por quê? Para que você não entre em grandes conflitos e também não seja extremamente infeliz e não faça besteiras, né? Como assim besteiras? Eu traduzi aí um termo platônico que se chama híbris, que é desequilíbrio. Na verdade é um termo grego, né? Então, se para o Platão a felicidade é a harmonia, né, dentre todas essas 3 partes da alma, a híbris é o quê? A híbris é essa desarmonia, certo? E o que fazem essas 3 partes? Qual a diferença entre cada uma delas, né? Para o Platão, você tem em si a sua parte racional, que é aquela que deve governar a alma, a sua parte irascível. O que faz a irascível? É todo o seu sentido de irar-se contra si e contra os outros. Como assim? No ter autodefesa, no ter vontade para trabalhar, para estudar, naquele dia de frio, está muito bem na sua coberta lá e precisa acordar para ir para a escola, para ir para o trabalho, enfim, e você simplesmente, não, eu preciso ir. Ah, mas eu quero continuar aqui. Mas isso não basta. Por quê? Você lá possui um compromisso. E é o irascível que vai te levar a fazer isso, ou seja, a cumprir os seus deveres e a lutar também por uma vida melhor, né? O que faria, de repente, alguém levanta cedo, trabalhar, estudar, que é a vida de muitos jovens, né, que tentam conjugar todas essas coisas ao mesmo tempo? O que faria isso? De onde vem essa força, essa determinação? Vem do irascível, né, que é a defesa que você tem da vida, né, do meio externo, né, se alguém for te bater, por exemplo, você pode reagir, né, e também contra as suas paixões internas. E aí tem outro elemento, que é o concupiscível. O que é isso? É o elemento segundo o qual a gente pode sentir prazer. Sim. Pelo elemento concupiscível da alma, você sente prazer ao comer, ao dormir, ao reproduzir-se, enfim. E todos esses elementos devem estar sempre em harmonia, porque os 3 são importantíssimos, no caso, no sentido platônico, né? E é assim que ele define, né? Depois desses 2 gigantes, né, só para a gente andar um pouquinho nessa introdução, depois desses 2 gigantes a gente tem os helenistas, então ali final da Idade Antiga e início da Idade Média,
E eles dizem que a felicidade é tranquilidade na alma. Eles usam uma palavra chamada ataraxia. Mas é quase a mesma coisa do Platão, ou seja, uma alma imperturbada, tranquila, em paz, certo? Lembra um pouco aquela música do Rapa, né? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Isso é felicidade para os helenistas, esses caras que viveram ali entre mais ou menos o final do Império Macedônio e o século III depois de Cristo, né? Antes do início da Idade Média propriamente dita. Quando a gente está falando desses 3 pontos aí na filosofia antiga, é muito importante entender que a felicidade era entendida, né, era observada por eles como uma harmonia entre as partes da alma, ou entre você e o cosmos, entre você e o universo. E isso depende não necessariamente de um conceito geral para todo mundo, mas o que é felicidade para você, mesmo nesse sentido antigo, é você que vai dizer, é você que vai entender, é você que vai interpretar, certo? Seria você que encontra este equilíbrio. O Sim, equilíbrio parte de exato. você. Só muda o método para os antigos, né? Para Aristóteles, aquela coisa presente no universo, no cosmos. Para o Platão, buscar sempre o equilíbrio. E já para os helenistas, buscar a tranquilidade. Então, para eles só muda o método, né? Mas a gente já vai chegando aí, por exemplo, né, na Idade Média, onde a felicidade é entendida ali mais por um ponto de vista teológico, né? Principalmente a gente tem uns grandes teóricos da Idade Média religiosos, como Tomás de Aquino e Agostinho, e que dizem que felicidade seria estar sempre em paz com Deus. Né? Para Tomás de Aquino é um pouco menos teológico assim, porque ele chama de felicidade a tranquilidade na ordem, certo? Está tudo ordenado e por isso eu estou tranquilo, então eu estou feliz. E esse conceito ele já vai mudando de roupagem ao longo do tempo, né? Na idade contemporânea não se discute, na idade, perdão, moderna, não se discute muito sobre isso, se pensam mais com a questão do conhecimento, mas na idade moderna tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Spinoza, Baruch Spinoza. Né? É um judeu excomungado, mas muito interessante. Ele foi excomungado porque ele afirmava que Deus era o mundo, que Deus era a natureza. Né? A frase dele é Deus sive natura. E para os judeus isso era um escândalo completo. Né? Ou seja, Deus está na natureza, misturado na natureza, em nós e etc. Mas qual é a questão da felicidade para o Spinoza? A felicidade para o Spinoza é aquilo que te deixa forte. Exatamente. É aquilo que te deixa forte. Ele tem um conceito chamado conatos, que é o quê? É a força que você faz para se manter vivo e forte. Eu consegui uma vez explicar o fenômeno da depressão com essa situação do Spinoza. Pelo seguinte, o Spinoza entende que quanto mais paixões tristes você vivencia, mais fraco você está. Quanto mais paixões alegres você vivencia, mais forte você está. E essa sua potência de agir, ela está sempre ligada, né, diretamente a essa força que você ganha pelas paixões alegres ou pelas paixões tristes. As paixões tristes podem ser entendidas como entristecedoras, apequenadoras, é aquela coisa que te murcha, que te aminhala cada vez mais, te faz ficar pequeno, 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 pequeno. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, a briga que você teve com algum amigo, ou até mesmo a situação da rotina, do dia a dia, e isso vai te tornando cada vez menor e mais oprimido nisso tudo. Isso te apequena. E o gosto, o sabor pela vida vão se perdendo cada vez mais. Ao contrário das paixões alegradoras, que te fortalecem. Né? Receber uma resposta da pessoa amada para quem você mandou uma mensagem, que te faz ficar feliz, te faz ficar animado, ouvir uma música boa, comer sua comida preferida, realizar alguma tarefa que te satisfaça em algum sentido. Então isso te fortalece enquanto ser humano. E esse fortalecimento é o que o Spinoza chama de felicidade, que para ele é fundamental para a vida. Porque o conatus, segundo Spinoza, é a força que nós temos para permanecer
em nós mesmos, como nós somos. Já. Sim. Sim, exato. Então, quanto mais essa força está presente, mais eu estou em mim, mais eu estou firme, mais eu estou vivo. E é isso que a gente percebe muitas vezes nas pessoas, né? Aquela pessoa que entra e você já sente que ela está bem, que, enfim, está tudo ótimo. E aquela pessoa que entra e você já sente aquela coisa baixa, down, né? É. Ou seja, posso dar um exemplo da minha vida para vocês, né? Eu não sou uma pessoa muito matinal, né? O que me alegra no meu dia a dia, vocês podem achar até muito clichê, né? Rogério é professor, também pode discordar de mim, não tem nenhum problema. Mas uma coisa que me alegra muito é dar aula. Sim, é aquela coisa bem do Aristóteles, né? Você está fazendo o que você tem que fazer e aí você começa a ganhar força, ganhar fôlego, já misturando um pouquinho aqui o conceito do Spinoza, né? Acordo de manhã e aquela coisa toda, né? Vai, toma um café, toma um banho, vai trabalhar no ônibus com aquela cara de segunda-feira, mesmo que seja sexta. E você chega ali no trabalho, encontra colegas, etc. Mas depois da primeira aula, você vai se animando, se animando, se animando e vai ganhando potência de agir, que é justamente o conatus, né? Me permite uma digressãozinha, Rogério? Sim, sim. Falei agora da sexta-feira, né? E acabei lembrando do Aristóteles, uma coisa que eu acabei não falando, né? A gente tem uma coisa muito presente na nossa sociedade atual, que é o sextou, né? Uhum. Ah, sextou, vamos lá, happy hour. Certo. E por que que eu e essa galera que veio, né, primeiro critica bastante esse tipo de comportamento? Você passa uma semana inteira para viver uma hora feliz, tradução de happy hour. Mas por que que todas as suas horas não foram felizes? Exato. Por que que você não conseguiu fazer o melhor de si naquela semana? Porque muitas vezes você foca tanto na sexta ou no fim de semana, mas esquece o hoje, esquece o agora, né? Esquece a presença que você é na vida do outro naquele momento e o que você pode acrescentar em si e no outro no decorrer de uma semana. Ou seja, você esperar a sexta-feira para ser feliz é um grande empobrecimento. E se você precisa da sexta-feira para ser feliz, pensa a vida que você está levando, porque tem alguma coisa errada aí, né? Se você não consegue se sentir feliz, realizado em alguma coisa que você faça no seu dia a dia, tudo bem que ser feliz com o trabalho é uma grande utopia, né? No mundo de hoje, propriamente dito, mas em casa, com o seu cachorro, com a sua mãe, com algum parente seu. Carlinha, bem-vinda! Chegou aí nossa especialista em Levinais. Grande beijo. Por que você não consegue ser feliz no seu dia a dia? Sabe? Achar alguma coisa, um sentido de vida, um sentido de existência. Também tem aquela questão, né, Vitor? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas muito com o amanhã, né? Uhum. O que vem depois, da mesma forma que as pessoas procuram a felicidade muito no outro, né, do que em Uhum. si mesmo. Então, é justamente isso que você está falando. Eu também concordo com essa questão do sextou. Eu também nunca concordei com essa ideia aí de se esperar para viver coisas boas dias depois, né? O correto seria viver agora, né? O hoje, o presente, né? Tem aquela Sim, máxima, o presente tem esse nome por causa disso, vamos viver, né? Essa sim, dádiva. o agora, o hoje, né? Propriamente dito, e não esperar um amanhã ou esperar de uma outra pessoa, né? E aí a gente volta lá nos helenistas, né? E também num filósofo romano que foi imperador, né? Chamado Marco Aurélio, que era estoico também, né? Falando dessa questão da escola estoica, é o não se preocupar com aquilo que não está sobre o seu poder, com aquilo que não está sobre o seu arbítrio, digamos assim, né? Aquilo que eu não posso resolver. Quando você falou assim, esperar o outro para ser feliz, né? Aí eu lembrei logo daquela música do seu Jorge, né? Felicidade é viver na sua Assim, companhia, eu estar estava contigo escutando todo agora. dia. Estava escutando antes de começar, estava escutando. Gente, estar apaixonado é maravilhoso, é perfeito, é lindo, libera várias enzimas ótimas em você, mas se a sua felicidade depende de uma pessoa, tem algum problema aí, hein? Exato.
Porque É uma se essa pessoa felicidade faltar, você dependente. será infeliz se não tiver essa pessoa? Então, será que a sua vida está condicionada a um outro? Ih, Carlinha quer dar uma contribuição aí. Será que a tua vida está condicionada ao outro, necessariamente, né? A felicidade, ela entra também nessa questão de autonomia, né? E por isso a gente já entra mais um pouquinho na Idade Moderna para falar do Kant. Peraí. Mas como não se preocupar com o que não se pode controlar em tempos de pandemia, Vitor? Pergunta muito interessante. Na verdade, um questionamento, né, Carla? Latente. É muito difícil não se preocupar, né? É muito difícil ser estoico nesse momento, né? Essa sabedoria dos estoicos, ela se aplica para muita coisa, mas nela a gente encontra muitas dificuldades práticas, né? Por exemplo, como não se preocupar com a pandemia, como não se preocupar com o coronavírus, como não interagir aí com a realidade dos outros, com as pessoas que estão com fome, que estão acamadas no hospital, tudo isso é angustiante, né? Tudo isso é completamente angustiante. Isso perpassa a cada um de nós com essa questão das paixões também, né? Porque, saindo dos estoicos e passando de novo lá para o Spinoza, toda essa situação de pandemia gera uma paixão triste, não é verdade? Gera uma paixão triste. Gera aquela coisa que é apequenadora cada vez mais, né? Você olha aí para o mundo e fala, gente, eu vou sair, eu coloquei máscara, coloquei álcool em gel no bolso, mas será que eu vou voltar? E se eu voltar, será que eu vou pegar o coronavírus? E meu vizinho? Ou seja, você sempre acaba pensando nisso. E realmente, Carla, isso no mundo de hoje, né, na situação que a gente está vivendo, né, é de fato um grande problema tentar ser estoico e tentar não se perturbar com aquilo que a gente não pode controlar, porque vem essa paixão um tanto quanto negativa, né, pequenadora, e joga a gente cada vez mais para baixo, né, diminui aí a nossa bateria, né, como uma analogia que eu faço para os alunos, né, para explicar a Spinoza para os alunos. É como se você fosse um celular. E as paixões tristes são você ficar no WhatsApp o tempo todo descarregando a bateria, certo? E já as paixões alegres é quando você bota no carregador e levanta, né? Peraí. Será que Será que as as... dificuldades que encontramos se dá por conta do nosso modo de vida ocidental? Tradição, valores, espiritualidade, cultura? Certamente. Certamente. Tudo isso condiciona o que a gente entende por felicidade também, né? Uma coisa que eu critico muito, né, e faço isso em sala de aula também, é a questão da felicidade margarina, né? A gente que tem um pouquinho mais de 25 lembra de uma propaganda, né, de uma manteiga, né, uma margarina, que mostrava sempre uma família feliz, né, aquela família Doriana. Eu falei o nome. Não? Aquela família Doriana. O pai, a mãe, os filhinhos e tal, e você cria aquele modelo de felicidade. Mas em nenhuma casa normal, pelo menos proletária, ninguém acorda assim de manhã e ninguém tem tempo de tomar aquele café enorme de manhã. Quanto mais tomar um suco e sair correndo. Quando você vê a mesa cheia, né? Fiz novela, né? Isso acontece muito. E essa não é a realidade. E muitas vezes esses fatores culturais que trazem pra gente fazem com que nós fiquemos cada vez mais infelizes e cada vez mais apequenados aí para falar dessa questão do Spinoza de novo, né? Porque muitas vezes os adolescentes são vidrados normalmente, né? Eu convivo muito com eles. Telefones de última geração, relacionamento, roupa. E se você não tem, você está cada vez mais triste. Ah, não, fulano tem, eu não tenho. É uma felicidade de consumo. É uma felicidade que pode ser consumida, comprada numa loja. O que acaba sendo, de fato, um absurdo, né? Você vê aqui os adolescentes, mas muitos adultos passam por isso, né? Existe adulto que não fica feliz, né? Quando não troca de carro no início do ano, por exemplo. Né? O ano dele é uma desgraça. Passa o ano igual aquela hiena, né, do desenho animado. Ó céus, ó vida, ó azar, não troquei de carro. Se lamentando. Etc. Sim, e o ser feliz aqui não é viver como um bobo alegre alienado, né, ou completamente insensível à situação dos outros, mas é tentar focar, pelo menos minimamente,
né, naquilo que você consegue, né? Por mais que a gente não consiga tudo, e de fato não consegue. Não consegue. E aí entra a nossa questão da autonomia, né? Eu já ia começar a falar do Kant. O Immanuel Kant, ele fala da questão da maioridade e da autonomia. Uma felicidade ligada ao sentido, ligada ao ter. O sentido da vida em nossa sociedade está no ter e não no ser. Exato. Né? Nossa sociedade moderna e pós-moderna, principalmente depois da Revolução Industrial, o ser feliz passou a ter alguma coisa, né? Passou a ter alguma coisa. É claro que você não vai deixar de dar o presente para uma pessoa que você gosta no seu aniversário. Mas será que esse presente vai... No aniversário dela, digo. Mas será que esse presente vai fazer essa pessoa feliz, de fato? Né? Será que ter um carro, ter uma casa, ter um cachorro de uma raça cara, né, te faz realmente feliz? Será que os bens materiais conseguem esgotar esse seu desejo de completude, né? E aqui Carlinha já me jogou para uma outra pessoa, né, para um amigo nosso, mais meu e dela do que de todo mundo, um rapaz que usa um certo bigode, chamado Nietzsche, né? Já na filosofia contemporânea. E o Nietzsche entende, no Zaratustra, se não me engano, o ser humano como um ser descontínuo. Né? A gente está sempre buscando uma continuidade, a gente está sempre buscando algo que nos complete, algo que nos complemente, sabe? Para isso, o Nietzsche ele usa um mito chamado mito do andrógeno, né? Que todo mundo conhece por uma música do Fábio Júnior, né? As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, etc. O mito do andrógeno é o seguinte: no início de tudo, o ser humano era esférico, né? Nessa pandemia, estou quase virando um ser humano original, né? E o ser humano, quanto esférico, ele desafiou os deuses, né? Desafiou os deuses. E Zeus, irado, pegou o seu raio, né, e dividiu o ser humano ao meio. Só que os seres humanos, na sua completude, eles eram ou completamente masculinos, ou completamente femininos, ou os dois. Certo? Esse é o mito de andrógeno. Zeus separou as duas metades. Né? E qual foi a condenação dada ao ser humano nesse mito de andrógeno? Você sempre procurará a sua outra metade, mas você nunca achará a sua outra metade. Nossa. No caso do mito de andrógeno, sim. Aí o Nietzsche pega essa metáfora e ele usa esse negócio para falar justamente da questão da descontinuidade. Né? Nota que a filosofia contemporânea ela sempre volta lá nos gregos. Né? Nós somos descontínuos, nós somos incompletos, certo? E como seres incompletos, a gente está sempre buscando a completude. Né? E às vezes a gente direciona esse desejo de completude para os bens materiais, para outra pessoa, para, digamos assim, alguma realização pessoal que nem é tão assim, né? Mas o sentimento de incompletude está sempre presente no ser humano. Né? E aí você vai falar para mim assim, mas e se eu estiver sozinho, né? Se não tiver um parceiro ou parceira? Simplesmente a gente pode dizer o seguinte, o próprio Nietzsche, né, e fui jogado pro bigode assim com tanta força, ele diz que, é um apelido carinhoso que eu dou ao Nietzsche, ele diz que ele faz uma distinção entre a solidão e o abandono. O que é essa distinção entre a solidão e o abandono? O próprio Heidegger, que é o filósofo que eu estudo, né, ele pega bastante coisa do Nietzsche, ele também fala da solidão. E a solidão, Nietzsche e Heidegger é bem próximo, mas eu vou focar no Nietzsche. Né? A solidão é um estado primário do ser. Você está sempre sozinho. Você nunca está com ninguém. Em que sentido? Nas suas decisões pessoais, na sua cabeça, na sua racionalidade, no seu dia a dia, nas suas opções, que as outras pessoas te aconselhem, e é bom que o façam, quem decide é você. Quem decide é você. Né? Aí vem um poema da Cora Coralina. Né? No caminho certo da vida cabe a mim decidir. Rir ou chorar, ir ou ficar. Mas o grande mistério desse caminho da vida é o decidir. Né? O decidir rir ou chorar. E se a gente fala dessa solidão, é o cabe a mim. Ou seja,
você está sempre sozinho. Isso é algo radical no ser humano, no próprio ser humano, né? Porque você não acha uma companhia que seja interna a você, ok? Você vai ter amigos e tudo, mas a solidão está sempre presente. E a solidão para o Nietzsche, ela é positiva. E no meu entender, nesse sentido, a solidão é positiva. Porque quando você vê que você é o único responsável pelas consequências dos seus atos e por tudo que você vai fazer, você se assenhora, se apropria de si mesmo, né? Dizendo, não, isso é o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Mas o abandono é muito diferente. E muitas vezes as pessoas confundem solidão por abandono. Como assim? O abandono é uma paixão apequenadora, é terrível, né? Para usar o termo espinosista nesse caso. O que seria o abandono? O abandono é o ser deixado, o ser largado, o ser abandonado, né? Vamos lá. Suponhamos que você conheça uma pessoa que te interesse muito. E vocês chegam a ter um relacionamento, você cria uma expectativa enorme e a vida frustra essas expectativas e você não mais está com essa pessoa. Qual a sensação aí? É de solidão? É de abandono. Porque você deu àquela outra pessoa o espaço que seria seu mesmo. Entende? De projetar e de planejar a sua vida. Não é aqui simplesmente eu vou ignorar todo mundo que está comigo e viver sozinho. Não, não é isso. Mas simplesmente você dar mais lugar e mais espaço ao outro e colocar muito peso sobre o outro, né? Por exemplo, uma professora de psicologia, amiga minha, né, a Vilma Zaldenoni, se você publicar, de repente, me marcar no Insta, ela até pode ser que veja, né? E ela disse numa conferência muito interessante, né, sobre a alteridade, que o outro não aguenta o seu próprio peso. Ou seja, o seu peso enquanto pessoa, né? E muitas vezes, no nosso relacionamento, na nossa lida com as coisas que nós temos, nós colocamos o nosso peso da nossa solidão interior sobre essas coisas, tentando nos preencher disso tudo. Mas aí vem a sensação do abandono. Ou seja, a gente cai no completo vazio. No intenso vazio. E isso é o abandono. Que é negativo, que é a pequena dor e que, por sua vez, não contribui em nada para o ser humano. Que é muito diferente da solidão. Certo? Certo. Diga, Rogério. Diga, Rogério. Eu tô aqui assim, você tá falando tanto assim de coisa curiosa assim que eu tô anotando tanto que eu tô pensando assim, eu tenho que pegar mais papel aqui porque eu tô igual aqui assim, anotando tudo. Porque é muito interessante assim, né? Eu sempre defendi a ideia de que, como estava falando, né, a felicidade não é aquela projeção, né? E você falou aí a questão dessa busca ser constante. É uma felicidade, o ser busca ser feliz constantemente. Falaram aí a questão do ter, né? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a pessoa. Acho que é Osmar, se eu não me engano. Ele falou assim, o ter está ligado cada vez mais com a questão de manter as aparências. Ou seja, é uma questão quase social, né? De você se mostrar para as pessoas a felicidade, para algumas que lidam assim dessa forma, no meu ver, eu vou falar muito de mim assim, né? Eu não consigo compreender pessoas que agem assim, né? Eu sempre busco essa ideia da felicidade nos pequenos afazeres mesmo, né? Nas pequenas coisas da vida mesmo, né? Como você mesmo falou, entrar na sala de aula, né? Uma questão de felicidade para mim também, né? Ter o contato, falar, conversar, dar aquela aula que por mais que a gente monte, né? Programe lá, tal, e na prática não sai nada do que a gente planejou, né? É um motivo de felicidade mesmo, né? Só que eu sei que para muitos isso não acontece, né? Muitos não têm essa visão, né? Porque aí entra muito, Rogério, é uma questão de foco, né?
onde você foca mais para as paixões apequenadoras do que para as paixões engrandecedoras, né, alegradoras, né, para usar o Spinoza de novo, né? Se Carlos ainda estiver ouvindo, tá vendo que eu estou fazendo uma salada doida, peguei de Aristóteles, cheguei no Spinoza, no Nietzsche, tudo para trabalhar o mesmo conceito, né? A gente já andou mais ou menos aí por uns 20 séculos. Sim. Eu percebi que foi uma piada. Mais ou menos uns 20 séculos aí de pensamento. Só aproveitando aqui, a gente já conversou bem sobre essa questão da felicidade. O Zidane, lá no começo, ele chegou a perguntar: a felicidade sempre é o real propósito de vivermos? Né? Eu não sei se foi uma pergunta ou foi uma afirmação. Né? Vamos supor que tenha sido pergunta. A felicidade sempre é o real propósito de vivermos? Bem aristotélico, né? Bem aristotélico. Para Aristóteles, você é feliz, né? Cumprindo, né, digamos assim, o seu destino. Seria uma proposta, né? Uhum. Sim, exato. É o ter a felicidade como um propósito, mas entender que essa questão da felicidade, ela não é uma meta, né? Infelizmente, a gente, na nossa idade contemporânea, marcado aí pelo imediatismo constante, né, e principalmente pela sociedade do ter, nós vemos a felicidade como meta, mas a felicidade é o caminho, não é a meta. Exato. A nossa própria vida é caminho, né? Eu uso Heidegger para falar isso, né? Que é o meu filósofo de trabalho. E o Heidegger, professor como Nietzsche diz que devemos lidar com a solidão inata. Muito bom. Já vou responder, linda. Minha aluna. Então, muito bem, estou feliz aí, alunos participando. Show. A vida é um próprio caminho, né? O Heidegger chama o homem de Dasein. É um nome que ele dá, mas a gente pode chamar de ser humano, não tem nenhum problema com isso, né? E chama a vida de existência. É como se nós fôssemos uma flecha saída de um arco, né? Somos uma flecha que sai do arco. A flecha, ela lida durante todo o percurso. Só que o seu percurso tem um fim, que é o alvo. Entende? Então, quando a flecha chega ao alvo, acabou. Acabou a sua vida, né? Acabou tudo. O caminho da flecha que se lança é tal qual a nossa vida. A nossa vida, ela é um caminho, certo? Ela não é uma meta. Então a felicidade, ela se dá nessa existência, nesse percorrer da flecha, do arco, até o alvo. Entende? E não que seja o alvo, mas que seja o contínuo, que seja o dia a dia, como você disse aí, as pequenas coisas, o dar sentido a esse percorrer, né, propriamente dito, da nossa existência, ou seja, colocar sabor, né? E às vezes, né, Vitor, você quer responder logo aqui? Porque eu ia falar um pequeno texto que eu li aqui. Você quer responder? Tá bom, deixa eu só fechar então. Tá. Antes de responder, principalmente a questão do Nietzsche, né, que a Milona está perguntando, é o seguinte: professor, como Nietzsche diz que devemos lidar com a solidão inata? A solidão para o Nietzsche é uma coisa boa, porque é na solidão que você se descobre, é na solidão que você se encontra com você mesmo, que você se reconhece, né, para o Nietzsche, nesse fato. Então, para ele, é uma coisa boa, né? E ele usa, não me lembro muito bem qual obra, não vou citar agora porque pode dar quiquito, né? Ele usa uma metáfora, que é a metáfora do camelo, do homem e do leão. Como é que seria essa felicidade para o Nietzsche? Quando o homem chega ao mundo, ele é camelo. Por que camelo? Camelo aguenta tudo em cima dele, né? Você pode colocar o que você quiser em cima de um camelo. Você pode colocar uma geladeira em cima do camelo, um fogão em cima de uma geladeira, tudo isso em cima do camelo. E o camelo vai, ele nem reclama, ele nem precisa beber água, ele está ali andando numa boa. Só que chega um momento que o passo desse camelo está pesado demais.
e ele começa a abandonar algumas coisas que ele não quer carregar. E é aí, nesse momento, que o camelo se torna homem. O que são essas coisas? É uma geladeira, é um saco de farinha? Não. São as coisas que a sociedade, e até mesmo algumas coisas de paradigma religioso, né? Mas muito mais social do que religioso, coloca sobre você, coloca sobre seus ombros. Né? O camelo carrega tudo. O homem não se vê obrigado a carregar tudo. Ele escolhe aquilo que ele vai carregar propriamente. Certo? Ao passo que a gente tem um terceiro estágio, que é o leão. E essa seria a felicidade do Nietzsche descoberta na solidão. Alguém coloca alguma coisa em cima de um leão? Não. Se você tentar botar qualquer coisa em cima de um leão, ele destrói a coisa e você. Então, para o Nietzsche, o estágio leão, né, entre aspas, nessa metáfora, seria o estágio pleno. Ou seja, onde você consegue construir o seu próprio ideal de felicidade, o seu próprio ideal de vida, os seus valores, a partir não da sociedade que vende para você lá um comercial de margarina, que diz o que é cabelo bom, cabelo ruim, que fala o que é um corpo bonito ou um corpo feio. Não, mas sendo leão, é você mesmo, que vai dar o seu rugido e vai definir o que é ter um cabelo bom ou um cabelo ruim. O que é ser bonito ou feio. Percebe? Essa é a felicidade para o Nietzsche, porque você não está mais sobre o julgo daquilo que dizem e colocam e apresentam constantemente para você. Certo? Sim. São vários conceitos, né, Vitor? Eu estou aqui assim... Muito. Eu anotei aqui, assim, o Aristóteles, né, a questão helenista, Platão, Agostinho, só que tem vários, né, vários filósofos que trabalham isso. Uhum. E é curioso que assim, eu sou de história, né? Então, com relação à filosofia, foi o que eu estava conversando com você, eu dentro da minha área, eu busquei muito mais a filosofia da religião, né? Uma questão lá da pós que eu fiz. Mas eu não imaginava que tinha tantos conceitos sobre a felicidade, né? Que a filosofia tratasse. E é interessante, e aqui fica um recado para todos, né? Todos que de vez em quando falam coisa aí que não tem nada a ver. Aí a gente observa como a filosofia ela nos esclarece tanta coisa, né? Porque eu pensava, assim, o leigo, eu pensava que felicidade era apenas um estágio, eu defendo isso, né? É um estágio presente, é o agora, é o hoje. Vamos fazer de tudo de uma forma positiva para que seja feliz. Mas tem tanta coisa que podemos refletir sobre a felicidade que, como você mencionou em vários conceitos, várias, digamos assim, definições, vários filósofos que trabalham a filosofia. Aí, assim, eu encontrei... Oi, Rejane. Rejane, minha irmã, está assistindo. Maravilha. Também tem outro aluninho assistindo, o Guilherme. Guilherme, que é do 6º ano, do Colégio de Atividade de Bangu. Sim, seja bem-vindo. Um texto que eu achei super interessante, porque as pessoas buscam a felicidade, como a gente vem falando nessa conversa, muito de forma externa, esperando os outros, às vezes criam conceitos de eczema também aí, ó. Criam conceitos agora. De felicidade sem reconhecer a felicidade. Às vezes a felicidade é um sinal tão simples que as pessoas deixam passar despercebido. E eu peguei esse texto aqui, eu falei, gente, para quem busca esse tipo de felicidade, né, é uma reflexão muito forte. Então, me dá licença aqui, pessoal, que eu vou dar uma lida rapidinho. Eu não sei se você conhece aqui, é um texto que fala o seguinte: o médico e o índio. Conta-se a seguinte experiência, vivida anos atrás por um grande médico paulista, filho de imigrantes italianos, enquanto trabalhava entre os índios chavantes no Mato Grosso. Em uma tarde tórrida dessa região central do Brasil, o médico saiu para caminhar com um dos indígenas, Rupaui, e decidiram refrescar-se no Rio das Garças. Depois de nadarem por quase 1 hora, sentaram-se para descansar
e apreciar a paisagem à sua volta. A agradável sensação da brisa pareceu despertar no médico pensamentos sutis, resultando neste curto diálogo. Você é feliz, Rupaui? Sim, respondeu prontamente o índio. E você sabe o que é felicidade? Perguntou o médico. Não. É curioso isso, né? A pessoa se sente feliz, mas aquele conceito pronto, preparado do médico de felicidade, ele não conhece. Sim, exato. Eu ontem estava escrevendo sobre isso, né? Falando lá no Martin Heidegger, em Ser e Tempo, que ele diz assim, quanto mais a gente sabe, teoricamente, uma coisa, mais distante nós estamos dela na prática. Para perceber, todo mundo aqui sabe usar uma maçaneta, certo? Sim. Se essa maçaneta der defeito, você sabe consertar? Bom, eu não. Hoje de novo, Guilherme. Hoje de novo, Guilherme, eu também não. Ou seja, a gente sabe praticamente o que é uma maçaneta. Teoricamente não, tanto que nós não saberíamos consertá-la, certo? Quando essa história aí do índio, né, tem num livro que eu uso na Seduc, com os meus amigos do Estado, com meus alunos e amigos também, né? E nesse texto é muito interessante que o índio é feliz porque ele sabe a prática, ou seja, ele usa a maçaneta, né, da felicidade, certo? Uhum. Diferentemente do médico, que certamente construiria toda uma teoria sobre a felicidade, mas não usaria a felicidade na prática, né? É uma grande diferença, um grande abismo entre teoria e prática. Como é que esse fenômeno felicidade se dá, né, para um e para outro? Ô, Vitor, quem foi que você falou que leu ou assistiu alguém falando dessa ideia aí do quanto mais se sabe teoricamente? Quem foi? Você lembra sim. o nome da pessoa? Claro que eu lembro. Esse aqui, ó, Martin Heidegger. Ah, tá ao contrário, aparece. Heidegger com 2 Gs. Ih, peraí. Bom, não sei como é que vai aparecer certo. Tá ao contrário, peraí. Então, Heidegger com 2 Gs, certo? Tá. Esse filósofo é o meu filósofo de trabalho no mestrado, né? E eu estava justamente escrevendo sobre isso. Você sabe quem é? Ó. Oi? Ah, sim, tá comigo o tempo todo. Tá comigo o tempo todo. Heidegger e eu, a gente está andando junto já tem aí um tempinho, 3 anos quase. Show. Vou fazer o seguinte, ô Vitor, vou fazer o seguinte, como ainda tem algumas coisas para falar aqui e fazer as considerações finais, não vai dar tempo aqui no Instagram, que é 1 hora, né? Sim. Eu vou pausar aqui, já faltam 8 minutos. Caramba! Eu vou pausar aqui e vou salvar já esse vídeo e retorno, tá ok? Tudo bem. Pessoal, tem 7 pessoas aqui agora. Retorna com a gente, tá ok? Volta daqui a pouquinho, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Peraí.